Padre Fábio de Mello, ou melhor, só Fábio de Mello? Será que ele deixou de ser padre? Vamos descobrir. Meu nome é Paola Mello e esse aqui é um espaço para você, mulher, que anda carregando um nas costas, que é workaholic e que não quer mais isso. Estamos aqui para melhorar a sua vida. Thank you very much. Eu perdi quase todos os meus cabelos, tanto estresse. Então compartilhe com as suas amigas, não façam com que elas percam todos os seus cabelinhos por estresse, por falta de conhecimento. Oh, não! O que aconteceu com o senhor Fábio de Mello? Ele resolveu não assinar como padre neste último best-seller dele, porque ele quis retomar a sua essência. Então, para você que esperava essa notícia, não, ele não deixou de ser padre. Mas e o que tem a ver o livro Você Pode Curar a Sua Vida, de Louise Hay, com o padre Fábio de Mello? Vamos saber agora através das 12 passos importantes a respeito desse livro. Vai te ajudar a ter uma noção de que o sofrimento pode nos ajudar em muitas coisas. O padre Fábio de Mello é nascido em 1971, é um senhor de 52 anos que teve uma infância muito complicada, pobre, só não passou fome por detalhe, e ele sofreu muito com um pai que era alcoólatra. A mãe sofreu muito, perdeu 2 filhos, tinha um filho que estava preso, enfim, uma família com vários desafios. Assim como a autora desse livro, Você Pode Curar a Sua Vida, Louise Hay, que ela sofreu abuso do vizinho, alcoólatra também, e de tanto ele abusar ela, e a mãe não acreditar nela, ela fugiu de casa, largou a escola ali com 15 anos. Um ano depois, ela resolveu não, né? Ela ficou grávida e ela entregou a criança para adoção. Tu pensa para uma mulher largar um filho para adoção, qual era o desespero dessa mulher? Virou uma modelo famosa e tal, mas ela sofria com o passado dela, assim como o nosso amigo, meu primo Fábio de Mello, que sofreu muito com o alcoolismo do pai e carrega ainda esse sofrimento muito durante toda a vida. Contas esse último livro que ele escreveu fala sobre uma conversa que ele tinha com a mãe, que já é falecida, né, faleceu em 2021 ali devido a decorrências do Covid, falando a respeito da vida, mas carregando essa dor. Então, também, né, a gente sabe que ele sofreu de depressão, enfim, porque não adianta. O que a gente carrega da nossa infância, a gente leva para toda a vida. Se tu não tiver percepção de nada, tu simplesmente não vai mudar, não vai passar de fase. E se tu tiver um pouquinho de percepção, que é isso que a Louise Hay traz com esses livros, e é o que o padre Marcelo Rossi, o Fábio de Mello também traz nos livros dele, ele pegou o sofrimento dele e trouxe para nos ajudar, assim como a Louise Hay. Esse livro, Você Pode Curar a Sua Vida, foi traduzido para mais de 30 línguas, então ele é algo realmente muito bacana para a gente poder entender várias coisas, tá? Fazer essa transição aí de uma vida louca para uma vida tranquila. De nada. Vamos falar dos 12 pontos principais do livro da Louise Hay, que são incríveis aí para poder melhorar todos os aspectos da nossa vida. Primeira coisa, ela fala sobre a lei da atração. E é fato, né? A gente já falou em várias resenhas aqui desse canal o quanto a gente parar para pensar no que a gente quer vai atrair. E quanto mais medo tu tiver, mais a possibilidade daquilo que tu tem medo se transformar em realidade. Quanto mais tu pensar mal a teu respeito, mais tu vai te tornar aquilo que tu tem medo. Então a lei da atração realmente enfatiza a ideia de que a gente pode mudar a nossa vida a partir dos nossos pensamentos, tá? Então essa é a primeira questão importante do livro. Segunda questão, pensamento positivo e doenças. A Louise Hay, ela fala muito a respeito das doenças que a gente pode carregar baseado nos pensamentos que a gente tem. Então, por exemplo, o nosso amigo ali, Fábio, né, meu primo Fábio de Mello, ele sofreu de depressão, afinal de contas, a tristeza que ele carregava, todo o alcoolismo do pai ser uma pessoa muito bacana quando estava sóbrio e ser outra pessoa quando estava alcoolizado. Enfim, todas as questões acarretaram numa doença mental, acarretaram num problema que
em outras pessoas pode se tornar um câncer, pode se tornar uma infecção generalizada, pode se tornar absolutamente tudo. Inclusive no livro ela traz a correlação entre os sentimentos que a gente tem e as doenças que a gente pode ter. Se eu sinto muita raiva, aonde que vai afetar aquela raiva? Se eu sinto muita dor nas costas, o porquê que eu sinto dor nas costas, dor de cabeça? É muito interessante a correlação que ela faz. Tem uma tabelinha ali dentro do livro que explica bem os tipos de doenças que podemos adquirir. O terceiro ponto são as crenças limitantes, que tem tudo a ver com o que está acima, né? Afinal de contas, a crença que eu tenho, ela é algo que eu carrego desde a minha infância. E ela é uma verdade absoluta até o momento que eu entendo de que ela não é. Ah, que coisa óbvia, mas não é. É o tipo da coisa que, a partir do momento que eu tenho consciência que algo não é totalmente verdade, é a partir desse momento que eu consigo modificar essa realidade. Ela fala a respeito das afirmações positivas. Então, quanto mais eu afirmar positivamente a respeito de absolutamente qualquer coisa, a possibilidade disso acontecer, ela é muito grande. Se eu digo, dinheiro vem a mim com facilidade, eu resolvo meus problemas de maneira fácil. Quanto mais tu afirmar essas questões, mais isso vai ser realidade. Na verdade, isso vai se tornar uma realidade na tua vida. Quinto ponto importante do livro, responsabilidade pessoal. Ela fala que nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo que acontece na nossa vida. Autorresponsabilidade. Não adianta botar a culpa na nossa família, que teve todos os desafios, que eles serem responsáveis pelo sofrimento que tu carrega nos teus dias. A vida é feita do que a gente faz com as coisas que nos acontecem, né? Não adianta eu ficar remoendo o meu passado. Não adianta. Fábio de Mello, ele traz também isso muito no discurso dele, nos livros dele. Ele fala a respeito de sofrimento. Por mais que seja uma pessoa espiritualizada, tu diz, ele só fala de coisas positivas. Mas a gente tem que trazer o sofrimento para poder chegar no lado positivo das coisas. É uma questão de responsabilidade minha eu ficar pensando no que é negativo, no que aconteceu comigo e transformar isso em algo positivo. Sexto ponto, muito importante do livro, é autoamor e compaixão. Ela fala que a gente tem que ter compaixão de nós mesmos, que a gente tem que entender que também somos seres humanos, que nós somos falhos e que nós temos uma dualidade. Isso fez muita diferença quando eu entendi isso na minha vida, porque eu não me achava merecedora de sucesso, por exemplo, de algo incrível, porque eu dentro de casa, quando eu era adolescente, eu era uma pessoa muito dura, muitas vezes fria, eu não sabia me comunicar, né? Porque eu fui criada de uma maneira muito fechada dentro de casa, assim, sem muita festa, era um silêncio e tal. E isso fez com que eu fosse uma pessoa um pouco mais fechada. E eu achava que isso era ruim. Eu me achava uma pessoa ruim porque eu não era uma pessoa mega uhul, tu entende? Me julgasse muito e me achasse não merecedora. Quando eu entendi a dualidade de que eu sou uma pessoa boa, eu tenho um coração muito bom, meu objetivo sempre é ajudar as pessoas, porém, eu também sou uma pessoa dura, eu também sou uma pessoa muitas vezes brava, ríspida talvez, mas isso não me faz menos merecedora. A gente entra no sétimo passo, que é o perdão. A gente se perdoa, a gente entende que sim, eu sou uma pessoa boa, eu tenho coisas muito boas e também tenho coisas muito ruins. E o perdão, o auto-perdão, ele é muito interessante porque só perdoa quem é inteligente, não quem é bonzinho. Eu vou perdoar meu pai e minha mãe por eles terem sido difíceis e duros comigo, assim como o pai do Fábio de Mello, ou assim como a mãe da Louise Hay, né? Foram o que eles precisavam ser. E se a gente não entender o que está por trás, porque eles também sofreram muito, o que veio antes, a gente tem que entender que nós temos nossas limitações. E se eu entendo que eu tenho limitações, eu entendo que também as outras pessoas têm as suas limitações. E isso faz com que eu perdoe. A partir deste momento, a gente vem com o oitavo passo do livro, que é
a mudança de padrão mental. Eu consigo pensar racionalmente, mais maduramente sobre as coisas que me acontecem. Então eu tenho essa mudança de padrão só quando eu consigo identificar o padrão. Identifico o padrão, eu me perdoo por ser assim e entendo que eu consigo mudar a partir disso. A gente vasculhar o nosso passado, a gente perguntar para pessoas da nossa família como é que era o teu pai, como é que era a tua mãe, antes deles serem pais e mães. E, consequentemente, entender que é um padrão de família que pode ser mudado. Então, aí que tá o pulo do gato. Conheça a história da tua família. E daí o 9º ponto é a questão do corpo e mente, né? Ela fala realmente, tem tudo a ver, uma coisa é interligada na outra. Assim como muito chateada começa a me dar uma dor de cabeça horrorosa, é a relação. Daí, a partir desse momento, eu consigo manter o meu corpo mais saudável, porque daí os gatilhos que me levam a ter aquela dor de cabeça horrorosa, eu começo a parar eles antes de desandar o bolo. Outro livro que fala sobre gatilhos, rotina e tal, vou botar aqui no card para tu poderes também dar uma olhada nessa resenha, que fala a respeito do poder da rotina. Daí, tu vai identificar o pensamento, tu vai fazer o teu padrão mental, daí tu vai entender que tem os gatilhos do teu dia a dia que te levam à relação corpo e mente. E vai conseguir curar o teu corpo também. Uma sequência de coisas assim que podem melhorar a tua saúde drasticamente. O que nos leva ao 10º ponto. A gente cria uma realidade diferente a partir do conhecimento, a partir do autoconhecimento. Gente, 11º ponto seria a autoaceitação, que é aquilo da dualidade também que eu comentei anteriormente. Eu aceitar que eu sou sim uma pessoa boa, todo mundo tem o lado bom e o lado ruim. O cão que eu alimento mais é aquele que se fortalece. Por isso que a gente tem que pensar parar para analisar quais são os nossos pontos bons e os nossos pontos ruins e alimentar aqueles que a gente quer que se sobressaiam. Sim, o 12º ponto. Olhar para a vida e aprender com ela. Reza a lenda que uma pessoa inteligente é aquela que aprende com os próprios erros. E uma pessoa sábia é aquela que aprende com os erros dos outros. E observe a vida. Fale com as pessoas mais velhas. Valorize quem tem mais experiência. Porque conhecimento faz toda a diferença para a gente poder ter uma vida melhor, um corpo mais saudável e mais paz. Trazer a nossa feminilidade, trazer o nosso 6º sentido para o jogo, isso faz toda a diferença, porque a gente consegue ser mais criativo e fazer algo que a gente gosta na vida, consequentemente, ser mais feliz. Certo? Então, nos vemos no nosso próximo vídeo. Beijo, Fábio de Mello. Um abraço, padre, com todo respeito.